colocando um texto. Oi? A Letícia está falando alguma coisa, eu não estou entendendo. Então, Não, era eu porque o senhor não alterei. tinha botado para gravar ainda. Ah, tá. Então, essa alteração eu fiz para que nós ficássemos, na realidade, com 2 textos apenas na aula de hoje, sendo que nós vamos conseguir debater apenas um, né? Que é o texto do Marcos Maia. E eu também havia solicitado que vocês trouxessem algumas definições daquilo que vocês conhecem como algumas classes gramaticais, mas a gente vai fazendo isso ao longo da aula, que fica melhor até para mim. Então, assim, gente, cadê? Então, na nossa aula de hoje, a nossa discussão é em torno da noção de classe de palavras. Eu acho que todos vocês, quando lembram, têm alguma memória do que era uma aula no ensino fundamental, principalmente sobre morfologia, a primeira coisa que faziam era classificar palavras em substantivos, adjetivos, verbos, artigos e assim por diante, né? E o nosso grande desafio, o primeiro passo para compreender essa discussão, é justamente entender o que é classe de palavra. Porque quando você diz assim, classe, você está partindo de uma classificação. E a gente precisa enxergar que uma classificação precisa de critérios para que essa classificação ocorra. É tudo aquilo que é classificável segue determinados critérios, né? Então, por exemplo, vocês sabem que lá na geografia, né, nós temos uma divisão regional que estabelece 5 regiões, segundo o IBGE, mas nós temos outro tipo de classificação que leva em consideração questões diferentes da do IBGE, que é aquela que coloca a Amazônia, o Centro-Sul e o Nordeste. Quando a gente, por exemplo, pega uma tabela periódica e organizamos certos elementos químicos por famílias e grupos, eu tenho critérios ali, seja o número de camadas ou o número de elétrons nessa última camada, se ele tem determinadas valências ou não, e assim por diante. Quando eu digo que uma palavra é um substantivo, eu preciso ter em mente de forma muito clara qual é o critério que eu uso para que isso se efetive. E eu acredito que vocês, já estando no 5º semestre, certamente já foram procurados ou, de repente, ofereceram serviços no que diz respeito ao trabalho em sala de aula, né? Com alguém, nem que seja para, sei lá, teu primo mais novo vai ter prova de português semana que vem, dá uma aulinha para ele aí de substantivo e de verbo. E lá foste tu, coitado, pobre da vida, ajudar o bendito do primo que está mal das pernas em português, né? Aquela aulinha tradicional que a gente conhece. Mas a grande questão é, gente, se alguém te perguntar o que é substantivo, o que é que tu vais dizer? Qual é a tua resposta? Se alguém chegar contigo e disser assim, defina advérbio para mim, qual é a resposta que você vai dar? Se você se embolar, o outro que vai lhe ouvir, obviamente, vai dizer assim, pera lá, tu não estás fazendo letras, tu não vai ser professor de português? Parece que sempre pesam sobre nós essas interrogações, né? Principalmente aquela pergunta, o que significa tal palavra? Como se nós fôssemos dicionários ambulantes e não estudiosos da língua. Então, é um passo que a gente precisa dar justamente para entender o seguinte, quando se classifica uma palavra ou um conjunto de palavras como tal, eu preciso entender o que leva a essa classificação. Que critério é utilizado para dizer se uma palavra é substantivo, se ela é um pronome, se ela é um adjetivo e assim por diante. É claro que os estudos sobre cada uma dessas classes é inesgotável. Os estudos são inesgotáveis, melhor dizendo. E a gente vai passar, né, por cima, rapidinho, de algumas dessas considerações. Né? Não vamos aqui, obviamente, nos debruçar
sobre todas as tais 10 classes gramaticais que dizem ter no português. Mas é para que a gente enxergue quais são os critérios que estão aí envolvidos nessa classificação. Bom, e o nosso primeiro texto, como a gente já sabe, é do professor Marcos Maia. E o professor Marcos Maia, para quem não conhece, é um professor que é graduado em Letras pela Universidade Gama Filho e tem 2 mestrados. Um pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que ele tratou sobre aspectos tipológicos da língua javaé, que é uma língua indígena, e também tem um mestrado pela Universidade da Califórnia, acho que é do Sul, né? Não sou bom em inglês, não. Em que ele estudou algo sobre o objeto nulo no português brasileiro. E o doutorado dele é na mesma instituição e fez um estudo sobre a compreensão da anáfora do objeto no português brasileiro. É legal que a pessoa saia daqui do Brasil para fazer um estudo nos Estados Unidos sobre o português brasileiro, mas, enfim, quem pode, pode, né? E, não tendo mais o que fazer, ele vai e faz 2 pós-doutorados. Um é na Nova Zelândia e um nos Estados Unidos, se eu não me engano, ou é na Austrália. E ele atua nas áreas de psicolinguística, teoria e análise linguística e línguas indígenas brasileiras, desenvolvendo pesquisas e orientando projetos sobre o processamento sintático e lexical, sintaxe experimental, teoria da gramática, psicolinguística e educação, e línguas indígenas brasileiras. E o texto que vocês têm, o trecho do texto que vocês têm, é um manual de linguística que ele fez para um trabalho especificamente de campo com educação indígena, né? E é um trabalho, assim, que eu acredito dos mais primorosos que nós temos, porque é de uma acessibilidade de linguagem muito boa para quem está iniciando, né, esses estudos. A gente sabe que manual de linguística existe para tudo quanto é lado, né? O que mais se produz na nossa área, praticamente, é manual de linguística. Eu acho que esse é um dos mais interessantes pela linguagem que escolhe para dialogar com professores em formação. A gente vai iniciar aí conversando um pouquinho sobre essa definição de morfologia, que é algo que reiteradamente nós vamos fazer, né? Até vocês sobre o que é essa definição de morfologia. Então, a gente entende, segundo as palavras do professor Marcos Maia, que a morfologia é, tradicionalmente, concebida como a parte da gramática, e aí a gente lembra de que gramática está falando, não é da gramática tradicional, né? Mas é de uma análise, de uma gramática descritiva, que trata justamente da análise da estrutura da palavra, tá? Então, se eu vou estudar formas, já que morfologia é o estudo das formas, eu tenho que entender que essas formas que serão estudadas são justamente as formas que constituem as palavras, né? Então, o texto vai apresentar para nós uma divisão que eu acredito que seja uma novidade para vocês na abertura desse campo da morfologia. Ele nos demonstra que existem 2 grandes caminhos para pensar morfologia. Um é o campo da morfologia derivacional e o outro é o da morfologia flexional, que é basicamente o estudo de 2 coisas que nós fazemos durante a vida inteira na escola. A morfologia derivacional trata dos estudos sobre os processos de formação de palavras. Então, quando a gente está lá na série, 9º ano, geralmente quando se ensinava isso, e aí você tinha aula lá de composição e de derivação, o caldo principal da aula é baseado justamente em morfologia derivacional, porque ele estuda os processos que formam palavras numa língua, né? O que nós temos hoje é basicamente esses 2 processos, a composição e a derivação, né? Então, a gente vai entender que esses processos são mais produtivos em algumas línguas do que em outras, né, quando se estuda aprofundadamente essas questões. E a outra morfologia, o outro caminho possível, é o de estudo sobre os processos de variação da forma dos itens lexicais por razões gramaticais. Então, eu tenho, por exemplo, um substantivo, né, os substantivos tradicionalmente que em português podem ser flexionados. Em quê?
em gênero, em número. E aí a gente vai começar a entender, por exemplo, que nomes em português só se flexionam em gênero e número. A gente aprende como grau parte da morfologia derivacional. Por que, Daniel, essa diferença? A gente vai ver isso mais tarde. Mas só entendo que, de um lado, eu tenho a morfologia derivacional, que cuida dos processos de formação das palavras, e de outro lado, eu tenho a morfologia flexional, que trata justamente das variações que uma forma de palavra pode assumir em virtude de razões gramaticais. E aí a gente parte para dois caminhos que são importantes quando se pensa no trabalho com essa morfologia. Eu tenho, primeiro de tudo, uma hipótese que é chamada de lexicalista, que afirma que a estrutura interna da palavra é uma tarefa exclusiva da morfologia, não da sintaxe, a quem caberia estudar apenas a organização das frases. Ou seja, é entender que as relações que constituem o interior da palavra são baseadas unicamente em morfemas, né? Na relação que os morfemas constituem entre si. Então, por exemplo, se eu tenho um S que indica plural, eu estou apenas acrescentando a um determinado tema, digamos a palavra casa, esse morfema S indicativo de plural. Isso é uma relação que é unicamente baseada na questão lexicalista. É a palavra em si que, de alguma forma, realiza essa flexão. Mas eu tenho teorias de natureza não lexicalistas. E o que essas teorias dizem? Muitas coisas. Muitas e diferentes coisas. E aí, eu tenho a ideia de que, dentro dessas teorias, uma delas é a da morfologia distribuída, em que ela afirma que há uma proposta de que os processos sintáticos também alcançam o nível da palavra, cujas raízes seriam acategoriais. Só se define como nome, verbo, adjetivo, etc., pela concatenação sintática entre morfemas lexicais e morfemas funcionais, de maneira semelhante ao que acontece na sintaxe. Qual é a diferença básica aqui? Aqui nas teorias não lexicalistas, especificamente na morfologia distribuída, nós temos o fato de que se pensa numa relação sintagmática. Né? Eu tenho, em primeiro lugar, um determinado morfema lexical, e aí eu chamaria casa para vocês, para exemplificar, e aliado numa relação linear sintática, como se fosse uma escolha no eixo paradigmático, mais uma combinação no eixo sintagmático, o acréscimo desse morfema S. Né? Então, eu parto para a ideia de que há uma natureza, sim, sintática na morfologia distribuída. Uma outra característica importante da hipótese lexicalista, gente, é que boa parte desses estudos entende, por exemplo, que o nosso cérebro é um depósito de palavras prontas. Né? Significa dizer mais ou menos o seguinte: dentro do meu cérebro existe casa, casarão, casinha, casas, e assim por diante. Na morfologia distribuída, não. A minha cabeça guardasse o tema, o case, C-A-S, mas também guardasse em gavetinhas menores esses elementos que eu poderia puxar do meu arquivo para unir sintaticamente, né, por uma relação sintática, a estrutura do tema casa, case, melhor dizendo. Então, eu teria o A guardado para formar a casa, eu teria o A mais o inha para formar o tal do casinha, o casarão, o casas e assim por diante. Então, são duas hipóteses, são duas linhas de trabalho que nós não vamos, de fato, aprofundar, mas eu preciso que vocês tenham em mente que são dois postulados diferentes. Né? E aí vem o caminho de vocês, de repente, trabalharem com uma delas ou não, né? Defender ou não algumas delas. Existem teóricos para as duas. Tá? E aí, quando nós falamos de classes de palavras, nós precisamos entender, por exemplo, que todo e qualquer falante, gente,
sabe implicitamente que as palavras pertencem a diferentes categorias. Então, a primeira coisa que a gente vai raciocinar como pesquisador, mas também como falante, é que a criança, quando está aprendendo a falar, que o analfabeto que nunca pisou na escola, jamais constrói qualquer frase em que haja apenas palavras da mesma categoria. O que isso demonstra para mim, Daniel? Demonstra para mim que todo e qualquer falante nativo de uma língua sabe que existe uma divisão de classes e que essas classes ocupam lugares específicos no preenchimento da construção de uma frase. E aí o texto apresenta para nós o seguinte exemplo: nenhum falante em português, por exemplo, faz uso de uma frase em que ele diga assim: de, para, sem, em, com. Imaginem isso como uma frase em português. É óbvio que isso não existe. Isso aqui é agramatical. O que nós temos aqui é um conjunto linear em que estão organizadas lado a lado várias palavras que representam a classe das preposições. De, para, sem, em, com. A grande questão é, nenhum falante faz isso. Se nenhum falante faz isso, significa dizer que ele sabe intuitivamente, implicitamente, que existem divisões, que não é qualquer palavra que pode ocupar qualquer lugar na construção das sentenças na língua. Um outro exemplo ele usa com uma possível frase apenas formada por substantivos. Casa, mesa, porta, gente, rua. No máximo, tu poderias fazer aí, de repente, um poema, mas não é o caso. O que a gente tem aqui? Uma sequência de palavras, todas elas pertencendo ao grupo, à classe dos substantivos, mas que informacionalmente e que gramaticalmente são inviáveis em português. Então, ao usar qualquer frase, ao produzir uma sentença na nossa língua, nós somos capazes, implicitamente, de distinguir categorias. Eu sei quem pode ocupar primeiro, quem pode ocupar em segundo, e quem pode manter relação entre essas duas de primeira ou em segunda ordem. Né? Por exemplo, o cachorro. Eu sei que em português, esse cachorro não pode vir antes do o. Então, entendam que pensar as classes de palavras, a organização sintática de uma língua, corresponde a um saber implícito, uma gramática cognitiva que está presente nos cérebros humanos e que de língua para língua varia, é claro, mas que é responsável por nos dotar dessa capacidade de categorizar as palavras. E aí ele apresenta para nós a ideia de que essa distinção entre o que é preposição e o que é substantivo é, na realidade, um conhecimento explícito e adquirido. Onde é que a gente vai aprender essa diferença? É na escola. É a escola que vai dizer que a palavra tal e a palavra tal são preposições, e no outro lado são essas palavras que representam substantivo. Então, tem aí uma diferença clara entre o que é o saber, esse conhecimento implícito, que eu sei organizar as frases, mesmo que eu seja um analfabeto, uma criança em fase de aprendizagem, daquilo que eu vou para a escola ou como autodidata começo a aprender sobre classes de palavras. Então, é importante que nós entendamos que se nós estamos tratando do aspecto da construção, da constituição das palavras, eu preciso, antes de mais nada, entender, por exemplo, que esse repertório vocabular, lexical que eu tenho, que qualquer um de nós tem sobre a língua, é formada por diferentes categorias. Eu tenho, sei lá, 50 mil palavras de repertório. Nem todas são substantivo. Parte delas é substantivo, outra parte é de verbo e assim por diante. E a gente precisa entender o seguinte: quem começou a fazer isso? Né? Todo e qualquer estudo que perpasse um grande número de dados
precisa de categorização, gente. Né? Então, por exemplo, eu acho que vocês devem lembrar também das aulas de biologia, quando se tratava de taxonomia. Eu amava aquelas aulas quando a gente pensava lá reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, em que para essa infinidade de seres que existe no mundo, era preciso uma organização. Né? Então, quais são os critérios que organizam esses seres em 5 reinos, por exemplo? Dentro desses 5 reinos, o que distingue cada um deles? O que nos faz, em que ponto Homo sapiens e Felis catus se diferenciam se ambos pertencem ao reino animal? Né? Então, percebam que, nessa perspectiva, tudo aquilo que é estudável, que é analisável, já que é algo que nós vamos fazer e sobre o qual já falamos aqui, precisa de um agrupamento, de uma organização. E quando se pensa nessa leitura do que é classe de palavras, essa distinção nasce, gente, lá na Antiguidade Clássica. Tá? Platão, no século IV antes de Cristo, já propunha a existência de, essencialmente, 2 grandes classes de palavras. A classe dos nomes e a classe dos verbos. E aí eu volto para algo que eu lembro que já discuti em História e Diversidade, que diz respeito à tipologia das línguas. Né? O universal linguístico já provou que todas as línguas que já foram estudadas no mundo até hoje, todas elas diferenciam nomes de verbos. Todas as línguas no mundo agrupam obrigatoriamente, no mínimo, essas 2 classes. O resto pode ter em uma e não ter em outra. Mas nome e verbo é um universal. Mais tarde, o Aristóteles, discípulo de Platão, propõe a existência das conjunções. Aí tu pode me perguntar assim, Daniel, mas como foi que o Platão chegou a essas conclusões de dividir nomes e verbos? Isso aí é um estudo clássico da gramática, né? Você não vai aqui estudar as origens dessa divisão gramatical. Mas é para a gente pensar, por exemplo, que aquilo que se encontra hoje, repetido à exaustão em gramáticas tradicionais, em livros didáticos, é da antiguidade clássica. Então, a primeira coisa que a gente precisa sempre pontuar, gente, é o seguinte: se você quer ser professor de gramática, estude pelo menos a história dela. Para que você busque lá na antiguidade, os primeiros estudos sobre o que é gramática, as primeiras formas de classificação dessa entidade que nós chamamos de gramática. Por isso que eu volto a repetir, né? A ideia de gramática tradicional tem a ver com tradição, porque ela vem da antiguidade clássica. Né? E aí tem uma outra questão importante. Essa tradição não era de caráter normativo. Né? O atributo dado à gramática lá na antiguidade era descritivo, era de organização do pensamento. A primeira ideia é, meu Deus, como é. Meu Deus, não, porque eles não acreditavam, né, antes de Cristo. Mas é pensar assim, como é que essa lógica da fala, como é que essa lógica do pensamento se organiza pela língua? Né? Quais são os elementos que constituem esse pensamento? Então, Platão vai dividir segundo algumas características. E é isso que a gente precisa pensar a partir de agora. Embora antigas, isso aqui não tem lá, as descrições de categorias gramaticais por nossas gramáticas tradicionais são imprecisas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, na verdade, que quando se pensa nessa relação com alguma, como é que eu posso dizer, com alguma categoria, com alguma definição, é, na realidade, baseado em critérios. Mas que critérios são esses? Será que eles são precisos o suficiente? É justamente isso que eu quero que a gente faça a partir de agora. Antes de seguir, eu quero que vocês façam um favor. Coloquem aqui no bate-papo, ou quem quiser falar, faça. Me digam o que é que vocês definem como substantivo.
Substantivos, professor, eu posso estar errada, são palavras, né, que nomeiam todo tipo de coisa, basicamente, né? Objetos, emoções, Noções. emoções, Ah, tá. sentimentos, Uhum. a Tá. maioria das coisas. Esse é só a maioria das coisas já dá um caldo gigantesco. Que mais? Bora. Participativos. Notícia de plantão. Temos um novo ministro da Saúde. Vai. Bora, senão eu vou começar a chamar aqui. Ou escreve ou fala. Sim. Quinto semestre, professores. Vai dar aula amanhã pro teu primo, que tá na sexta série, É sétimo para a ano. gente dizer Aula quais sobre... dessas palavras são substantivos, é isso? Não. Eu quero que os outros me digam qual é a definição que eles têm de substantivo. Vivian, se alguém Professor, chegasse e te perguntasse. o basicão também que eu lembro é na linha da Rayane, que é o que dá nome aos seres, às coisas. Do meu ensino fundamental e médio, basicamente, que eu lembro é isso só. Seres e coisas. A Vivian disse também que seria a essência que define os seres e as coisas. Isso é quase um poema simbolista, né? A essência que define os seres e as coisas. Muito chique, achei. Né? Uma coisa que transcende as jornadas e as narrativas. O que mais? Só isso? Concorda com todos? Muito bem. Adria, não estou boa da cabeça. Bom, então olha lá. E é legal que a decisão que foi a Rayana que deu? Foi, né? Que a Rayana deu, se aproxima daquilo que, basicamente, é o que se encontra por aí, que está no texto, quem leu. Em geral, nós temos a palavra com que designamos os seres em geral, ou a palavra que denota pessoas, lugares e coisas. É basicamente o que a Rayana disse e todo mundo seguiu no trilho, né? A questão é, por que essas definições que me deram agora, que vocês escreveram, falaram, e inclusive as que batem com o que vocês disseram do material, são imprecisas e são vagas? Qual é o problema que nós encontramos quando definimos uma palavra como substantivo, seguindo essas acepções? Primeiro, porque elas são definições que se referem ao conteúdo nocional do termo, ou seja, a noção que o termo dá, e que não fornecem nenhuma informação de ordem gramatical sobre essa classe. Então, olha o que vocês me dizem. Substantivo é a palavra que dá nome às coisas e aos seres em geral. Você está me dando você está me dando uma definição que responde unicamente a um conteúdo nocional. A noção de substantivo se enquadra nisso. Aí pensa comigo. Se eu vou dar a vocês uma noção, uma resposta nocional, eu estou trabalhando com um campo semântico. A semântica não faz parte da gramática. E aí eu te pergunto, como é que você dá uma resposta para uma pergunta de caráter, que se busca uma resposta de caráter gramatical, dando uma resposta de caráter semântico? Entenderam até aqui a questão? A inquietação surgiu agora. Quero saber se vocês entendem a complexidade da questão. De que aquela definição de que substantivo é a palavra que designa seres em geral, lugares, pessoas, é imprecisa e vaga. Por quê? Porque essa é uma definição nocional, de caráter de sentido, de conteúdo da palavra.
Então, se você pegar essa mesma noção que você acabou de me dar, será que nessa mesma definição, as palavras saudade, beleza e eletricidade caberiam? Eu lembro Sim, que a Rayana falou de emoções, e aí ela englobaria a saudade. Mas a pergunta é, beleza é uma coisa? Eletricidade é uma coisa? É um ser? São um ser? São um lugar? Se você me disser que beleza e eletricidade são uma coisa, eu preciso que você me diga qual é a sua definição de coisa. Bora, quero reflexões. Participações. Bora pro debate. beleza é uma característica, né? Pois é, e aí eu te pergunto, em geral, qual é a classe de palavras que a gente diz que evidencia características? Adjetivo. Pois é. Tá vendo como tem alguma coisa errada aí? Olha como é interessante pensar a partir da perspectiva. Porque se você me diz assim, o adjetivo é a palavra que indica características, qualidades, blá, blá, blá. A palavra beleza indica isso. Mas beleza não é um adjetivo. Beleza é um substantivo. Certo? Professor, por que eles foram rotulados assim, então? Por quê? Olha, uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta, Aline. Nós temos aí, tradicionalmente, grandes equívocos no que diz respeito à definição dessas classes de palavras. É esse o nosso papel, enquanto estudiosos. Verificar se essas definições suprem o que é o fenômeno da língua. Então, se você, por exemplo, chega diante de um texto, de aula, de uma gramática tradicional, de um livro didático, em que ele define o substantivo como isso daqui, certamente você, se tiver mínimo conhecimento crítico, despertando a criticidade acerca de uma reflexão mais profunda do que são essas classes, você vai contestar. Porque a palavra beleza e a palavra eletricidade e a própria palavra saudade não se incluem nessas duas definições. Saudade foi salva pela Rayana quando falou de sentimentos. Mas se eu for observar, nenhuma dessas palavras cabe nessas duas definições que o material apresenta para nós. E, detalhe, nenhum de vocês discordou dessa definição. Então, percebam que parece que falta alguma coisa quando eu digo que o substantivo é essa palavra que indica seres, pessoas, lugares e coisas. Porque saudade, beleza e eletricidade não são seres, pessoas, lugares e coisas. Certo? Vou usar com vocês um outro verbo já. Um outro exemplo, que no final das contas, etimologicamente, é um verbo. Já que Enfim, como é que vocês definiriam verbo para mim? É uma palavra que indica ou caracteriza uma ação. Que indica ou caracteriza uma ação, tá. O que mais? É isso aí? Todo mundo concorda com a Rayana? Ai, que saudade das aulas presenciais que eu estaria Eu olhando para a cara concordo, de vocês. professor. Eu concordo. A Amanda até escreveu que também são fenômenos da natureza, e na pesquisa que o senhor pediu para fazer também se refere a estado. Então, num conceito geral, o verbo seria uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Mas, como o senhor também deu o texto para a gente ler, eu já sei que esse conceito não está completamente certo. Muito bem, Aline, muito bem. É exatamente isso. Qualquer análise minimamente profunda
Foi quando- Tu estás lendo esses textos, hein, Vivian? Olha, Vivian. Eu tô lendo, mas é que eu fui com Deus muito, muito. Esse foi o primeiro texto que eu entendi de verdade, tá? Nossa Senhora. Professor e eu que nem sabia que tinha. E, menina, te policia. Não, sério, essa aula de hoje, assim, veio pra mexer tudo na minha cabeça agora. Mas é exatamente isso que a linguística faz com a gente. Ela vira do avesso tudo aquilo que a escola tradicionalmente depositou nos nossos cérebros. Nos nossos cérebros. Ela vasculha tudo aquilo que a gente já achava que sabia. Bom, então vamos pegar essa definição. Professor? Diga. Não, é só uma observação, começou lá no começo da sua aula, quando o senhor falou assim, as 10 classes de palavras que eles dizem que existem. Aí quando o senhor falou isso, eu fiquei, como assim eles dizem que existe? Quer dizer que o professor não concorda? Aí agora, com esses conceitos aí, enfim, fica meio bagunçado. Não, tá certo, olha, o Adriano já está pegando essa expertise da retórica do discurso, né? Eu usei um modalizador, na verdade, né? Eles dizem. Diga, Fred. Junto pegando esse gancho do Adriano, que eles dizem. Então, se aquelas palavras não entram em substantivos, como a gente partiria para caracterizar um substantivo? Calma, mano, tu tá com muita pressa. A gente vai ver ainda que existem outros critérios. O verbo, a gente vai já chegar na tua resposta, Fred. Sobre verbo, como vocês acabaram de dizer, geralmente nós encontramos aí, segundo o livro, nós temos que o verbo é a palavra que indica estado ou ação. E aí vocês incrementaram, e eu concordo, que é geralmente que se afirma, que ele também indica fenômeno da natureza. E aí, por exemplo, eu lembro muito bem, eu adorava fazer isso, quando eu dava aula no ensino fundamental, uma turma foi minha num ano, e no ano seguinte foi para outra professora. E a gente, obviamente, tinha linhas de trabalho completamente distintas. Né? Naquele momento era o 8º ano, eu tinha dado aula para eles no 7º, e aí a professora começou a massacrar com análise morfossintática. E aí ela pedia para que os alunos classificassem o que era verbo, o que era substantivo. Eu lembro que eu encontrei com um aluno uma vez que ele estava estudando justamente verbo, né? Ele estava com raiva da professora, porque ele não suportava estudar aquilo, que ele tinha que decorar. Aí eu perguntei o que ele estava estudando, ele disse, a gente está decorando aqui o que é verbo, o que é substantivo, o que é isso e aquilo. Aí eu perguntei assim para ele, o que é verbo? Aí ele disse para mim assim, é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Aí eu perguntei para ele assim, corrida é uma ação? Ele disse, é. Perguntei, doente é um estado? Ele disse, é. Eu perguntei, chuva é um fenômeno da natureza? Ele disse, é. E aí no final eu perguntei, eles são verbos? Aí ele ficou assim, não. Aí eu disse, pois é, tem alguma coisa errada nessa definição. Aí eu fui, não sei o que foi que ele resolveu com a professora dele. Acho que deve ter contestado que ele era um aluno muito bom. Mas plantei essa sementinha justamente para que eu visse nos alunos, e eu fiz isso com esse aluno justamente porque eu sabia que ele era um aluno que tinha uma capacidade crítica muito grande, de que nós tiremos esses alunos do lugar comum, de uma definição pronta, dada, e com a qual as pessoas estão acostumadas a concordar. Né? Então, Rocha Lima diz que um verbo também é algo que representa os seres ou algo em torno deles. Um verbo? Depois eu tenho Rocha Lima aqui, depois eu posso ver isso. Então, essas definições, elas precisam ser, pelos alunos, questionadas. Por quê? Porque senão nós vamos continuar produzindo um exército de alunos que apenas decora um monte de coisas e não tem nenhum caráter reflexivo.
Aí depois a gente diz que os alunos não sabem escrever, que eles não sabem pensar, que eles não sabem dar respostas complexas. E é nessa mesma noção que, segundo essas definições que nós acabamos de ver, estar e andar seriam verbos, assim como doente e corrida. O que vocês acham? Estou aqui esperando. Se você Pode pega repetir, esse... professor? Oi? Pode repetir? Se você pega essa definição que está aqui, verbo é a palavra que indica ou a ação. Nós poderíamos, então, dizer que andar, assim como doente e corrida, são verbos? Sim. Segundo o critério. Aliás, segundo o critério, não. Segundo essa definição. Os dois pares seriam verbos? Sim. Todo mundo concorda? Alguém discorda? Podem discordar, gente. Eu concordo, se for para seguir a definição que tá aí, sim. Porque, gente, é muito simples. Pensa comigo. Doente não é um estado? A pessoa está doente. Quando você diz que alguém está doente, que alguém é doente, você está descrevendo um estado, que é uma característica momentânea. Doente é uma característica momentânea de alguém. É o que a gente espera que seja momentânea, né? Da mesma forma como a palavra corrida indica uma ação. Não dá para pensar na palavra corrida de forma parada. Ela indica movimento. Né? E a essência da palavra ação é movimento. Então, percebam, se eu utilizar essa definição tradicional, significa dizer que doente e corrida, que não são, e nós sabemos que não são verbos, seriam tal como estar e andar. Então, quando eu olho para essa definição, eu percebo claramente que ela tem uma séria falha. Essa definição tradicional tem uma seríssima falha, tal como acabamos de ver em substantivos. E são essas questões, gente, que nós precisamos ter quando olhamos para os critérios que existem para dizer que uma palavra pertence a determinada classe. E professor? Diga. Aí, no caso da questão de conjugação do verbo, como que a gente conjugaria, no caso, o corrida, eu corrida, ele corrida, desculpa, mas como seria? Eu entendo perfeitamente a tua pergunta. Porque agora, nesse momento, tu estás usando um outro critério, que é justamente o critério de caráter formal ou morfológico, que significa dizer que um substantivo, por exemplo, se define pela flexão em número. Um verbo se definiria, em português, por uma flexão em tempo, modo, pessoa e número. Tu estás agora num outro critério. Porque tu sabes, como todos nós, que o verbo, além de designar, ou seja, nocionalmente indicar uma ação, ele também precisa de um outro critério, que é um critério que permite a esta palavra ser flexionada em tempo, modo, pessoa e número. Ou seja, ao questionar a Adriana, estou indo e voltando no teu nome para lembrar, ao questionar essa ideia de conjugação, tu estás abandonando o critério de natureza semântica e trazendo para o jogo do questionamento um outro critério, que é o critério de natureza morfológica ou formal. E aí a gente sabe, por exemplo, que corrida e doente não podem ser verbo. Por quê? Porque do ponto de vista formal ou morfológico,
em português, não são palavras flexionáveis em número, pessoa, tempo e modo. Certo? Certo, professor. Então, aí, pelo critério formal ou morfológico, e a gente volta nos substantivos, por exemplo, se eu digo que um substantivo se define pela flexão em número, a gente estava falando até agora, gente, de um critério, tá? Só voltando aqui. O nosso critério até agora era um critério, cadê? Ó, nocional. Isso é um critério. Designa ser, pessoa, lugar e coisa. Isso é um critério nocional. Para verbo, o critério nocional indica estado, ação ou fenômeno da natureza. Vamos pensar agora em outro critério. Se eu usar como critério, que é a flexão em número, que indica que uma palavra é substantivo, eu caio também num problema. Por quê? Palavras como Portugal e Cuiabá não costumam ser empregadas no plural. Pensa comigo rapidinho. O que o Adriano trouxe para nós de conjugar bate aqui com o critério do substantivo. Substantivo, não posso flexionar em número, gente? Singular e plural? Posso. No entanto, eu sei que palavras como Portugal e Cuiabá dificilmente ou quase impossível seriam empregadas na sua forma plural. Então, percebam como há uma ruptura. Não posso usar como único, como critério, essa ideia de que eu tenho aí um valor, uma flexão de natureza, de número, para classificar o que seja um substantivo. Existe um terceiro critério sobre o qual nós precisamos refletir, que é o critério funcional ou distribucional, que é justamente aquele que nos indicaria que um substantivo ou um adjetivo, nos sintagmas marinheiro brasileiro e brasileiro marinheiro, mudariam de acordo com a ordem, sendo ou modificado ou modificador. Pensa comigo. Numa estrutura como marinheiro brasileiro, quem é o substantivo? Em marinheiro brasileiro, quem é o substantivo? Marinheiro. É marinheiro. O que brasileiro é? Adjetivo. Adjetivo. Então, olha o que está me dizendo. Marinheiro é substantivo, brasileiro é adjetivo. Se eu pegar a estrutura brasileiro marinheiro, eu continuo com a mesma classificação? Não, vai inverter. Muda. Brasileiro passa a ser substantivo e o marinheiro passa a ser o adjetivo. Ou seja, quando eu olho para essa ideia de ordem, de distribuição, de função que uma palavra exerce em relação com a outra, eu percebo também que o critério apenas funcional ou distribucional é insuficiente, gente. Com isso, eu preciso que vocês entendam que nós temos 3 critérios que precisam ser unidos para pensar uma classificação de palavras, tá? Eu tenho esses 3 critérios, como nós já vimos. Um critério de natureza formal ou morfológico, pode ser qualquer um dos 2 nomes. Um critério de natureza funcional ou distribucional. E um critério de natureza nocional ou semântica. Você precisa entender que os 3 critérios vão dialogar. Como assim dialogar, Daniel? Eu preciso que nós pensemos nos 3 critérios para definir o que é um substantivo, por exemplo. Nós já vimos que dizer que um substantivo dá nome a seres e coisas
ou seja, um critério semântico, é insuficiente. Nós já vimos uma classificação que diga que o substantivo é a palavra que pode ser flexionada em gênero e número. Aqui, ó, por exemplo, é insuficiente. Porque nem todo substantivo pode ser flexionado em gênero e número. E eu também não posso dizer apenas que o substantivo é aquele que antecede um adjetivo numa estrutura como aquela, que acabamos de ver. Porque eu tenho uma relação, que é muito mais complexa do que apenas uma ordem. Ou seja, gente, aqui nós temos simplesmente 3 critérios. Um morfológico, um sintático e um semântico. O que me diz o critério formal ou morfológico? Ele define a categoria com base em propriedades da forma dos vocábulos que a compõem, tais como as flexões. As variações de forma da palavra é o principal fator para dizer que uma palavra pertence a uma classe. E aqui entra aquilo que o Adriano questionou. Não há outra classe de palavras em português que possa ser flexionada em tempo, modo, número e pessoa. Olha só. Não há nenhuma outra classe de palavras em português. Em outras línguas é possível. Que possa ser flexionada em tempo, modo, número e pessoa. Aí eu vou te perguntar uma coisa de natureza semântica. O verbo indicar tempo, sim ou não? Tá cortando, professor. Eu já fiz até essa pergunta para vocês. Um verbo pode indicar tempo? Acho que sim. Acho que sim. Tu consegues distinguir um tempo de verbo, se ele é presente, passado ou futuro? Sim, Todo professor. mundo aqui consegue? Sim, né? A gente sabe diferenciar. Deixo, deixei e deixarei. Tem alguma coisa nessas palavras que me permite enxergar uma diferença na dimensão temporal. Aí eu vou te perguntar outra coisa. Considerando a noção ou a semântica, é só o verbo que pode indicar tempo em português? Não. Não. Eu tenho uma outra palavra, uma outra classe de palavras que pode me indicar isso, certo? Qual é? Advérbio? É o advérbio. Eu tenho advérbio com uma classe de palavras que também tem esse conteúdo semântico. Ontem, amanhã e assim por diante. Então, percebam que quando nós pensarmos em classificar uma classe de palavras, um grupo de palavras, é preciso evidenciar que existem diferentes critérios para dizer isso. Senão você incorre no risco de cometer alguns equívocos. E aí o texto que nós lemos traz aí para nós 5 exemplos que ele encontrou em diferentes gramáticas tradicionais sobre o que é a definição de substantivo. No Evanildo Bechara, que é um dos mais renomados gramáticos que nós temos aí a definição de que ele é o nome com que designamos os seres em geral. E aí eu pergunto, esse critério é de que natureza? Aliás, essa definição tem qual ou quais critérios? Semântico, professor? O Adriano diz que é o semântico. Concordam? Próxima resposta o Adriano não vai poder me dar. Agora eu quero outra pessoa. Nós temos aí um critério essencialmente semântico.
de fato, né? Ele fala aí da ideia de designar os seres em geral. Qual é o sentido, qual é o conteúdo que está guardado sob o rótulo de uma palavra de nome substantivo. 2. É a palavra com que nomeamos os seres em geral e as qualidades, ações ou estados considerados em si mesmos, independentemente dos seres com que se relacionam. Ah, esse aqui sobre o qual o Fred estava falando, né? Agora que eu lembrei. E aqui, por exemplo, entra a ideia de estado. Olha como é interessante. A palavra estado aparece como substantivo em Rocha Lima. O ato de nomear qualidades e ações também aparece aqui. E aí eu pergunto a vocês, essa definição do Rocha Lima aparece com qual critério para vocês? Adriano vai responder. Já zerou. Formal. Tu achas que é o formal? Ele fala de flexão em algum momento? Não. Não. Ele usa um critério aí que se inscreve claramente num diálogo com esse critério de natureza semântica. Até porque o centro dessa definição, mais uma vez, é nomeação de seres em geral e as qualidades, ações ou estados considerados em si mesmos, independentemente dos seres com que se relacionam. E aí, Fred, respondendo a tua questão, a definição trabalha com a ideia de que não me interessa com quais outras entidades, com quais outras palavras aquela palavra se relaciona. Eu trabalho com ela isoladamente. Então, a minha definição, meu critério aqui, e é interessante que ele abandona por inteiro a relação, até bem aqui, ó, independentemente dos seres com que se relacionam. Então, ele abandona por completo esse caráter funcional ou distribucional, essa relação com outros elementos da língua, com outros nomes substantivos que de repente são na sentença, na frase. Manuel Said Ali diz que é todo o nome com que designamos os seres, né, mais uma vez aqui a nós seres, e a gente percebe que tanto ele quanto Evanildo Bechara reduzem isso a um elemento muito mínimo. O Rocha Lima é um pouquinho amplo, ele peca nessa divisão muito pequena de independência relacional, mas pelo menos dialoga com a ideia mais ampla de se denominar qualidades, ações, estados, mas tal como Ivanildo Bechara, o Said Ali diz, designa ser. Ou seja, nem saudade é um substantivo nessa definição, porque saudade não é ser. Cama não é ser. Celular não é ser. Quarta, é a palavra nome ou pronome que designa um ser e na frase pode funcionar como núcleo do sujeito ou do objeto direto. Para quem não leu o material, quais critérios estão aqui? Funcional. Onde é que está o nocional aí? Onde é que está a noção? Como assim? Buguei, pera. Tu disseste que essa definição é nocional. Sim. Eu quero saber, onde é que está a noção? Parece um meme, né? Cadê a noção? Mas onde é que está a noção da ideia? Não, mas o meu não era nocional, o meu era funcional. Ah, o teu é funcional, desculpa. Tá. Onde é que está a questão funcional aí? Nessa parte que ele diz assim, funciona como núcleo do sujeito ou objeto direto. Ok. Então aí eu tenho um critério de natureza funcional, distribucional ou sintática. Quer dizer, eu estou dizendo que
eu considero substantivo aquela palavra, aquele termo que numa oração funciona como núcleo do sujeito ou do objeto. É o único critério que eu tenho aí? Percebam, por exemplo, que tem um momento que ele repete. É a palavra que designa um ser. Ele retoma o que Ivanildo Bechara e que Manuel Ali e que Rocha Lima já disseram. É um ser. E fecha. Semântica. Então, aqui eu tenho um critério também de natureza semântica, nocional. E percebam, num outro momento que coloca aí nome ou pronome. Pensem comigo, nome e pronome distinguem para nós duas estruturas linguísticas específicas. Então, ele utiliza aqui também um critério de natureza formal e morfológica para definir o que é um substantivo. Mas entendam que essa definição mais ampla de que é a palavra, nome ou pronome que designa um ser, e na frase pode funcionar como núcleo do sujeito ou do objeto, utiliza os 3 critérios. Só que, se a gente for fazer tem certas palavrinhas que aqui não cabem. Volto a dizer, uma palavra como sapato não cabe aqui. Sapato é um nome, sapato pode funcionar como núcleo de um sujeito ou de um objeto direto. O sapato caiu da sacada, eu comprei um sapato. Só que o problema está onde? Na noção. Quando ele diz que a palavra o substantivo é a palavra que designa um ser. É claro, a gente precisaria, de alguma forma, fazer uma reflexão muito ampla sobre o que é a noção de ser. Tradicionalmente, ser não é cabível para um sapato, para um livro, para qualquer coisa dessa natureza que seja não humana. E, por fim, nós temos o Celso Cunha, que nos traz a ideia de que é a palavra com que designamos ou nomeamos seres em geral. Então, gente, o que fica muito claro para nós é que a maioria desses critérios está ali embasada em um critério de natureza nocional. Vocês observam claramente que essa ideia de noção, de sentido da palavra, é o que mais aparece nessas definições. Então, se a gente for entender, e aí vem um grande questionamento para nós que trabalhamos ou trabalharemos com língua portuguesa em sala de aula. Se a minha aula é de morfologia, tem alguma coisa de errado em eu usar apenas critério semântico. Porque eu não consigo estudar a forma da palavra para dizer que ela é um substantivo. Se eu digo que morfologia é o estudo da estrutura interna de uma palavra, dizer que ela é a palavra que nomeia seres entra em conflito. Porque eu parto do pressuposto de que o critério da morfologia é formal, mas utilizo critérios de natureza semântica, nocional, para classificar essas palavras. Alguma pergunta até aqui? Vocês estão com aquela sensação assim, eu aprendi tudo errado? Eu ia falar isso, Sim, professor. Eu tava professor. pensando aqui que minha educação básica está indo pelo ralo. Isso desde o 3º semestre, quando apareceu linguística, eu já estava desconfiada disso. Olha, Aline, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que é a coisa mais prazerosa que a linguística me deu, sabe? Justamente de começar a questionar essas verdades, esses valores absolutos, essas lições todas prontas.
eu acho que é o grande prazer que a linguística me traz é essa contestação. É a gente reaprender, é sair do lugar comum. Eu digo de verdade que linguística é para quem não se acomoda. Porque ela exige de nós uma tomada de postura de movimento, de mudança, né? De repensar, de revisar, de reler as coisas. E assim, não enxerguem que vocês não sabem nada. Na realidade, há um grande problema na formação, né? Boa parte dos nossos professores teve uma formação no momento de transição da linguística, né? A linguística surge na década de 60, fora do Brasil. A linguística começa a chegar no Brasil lá pela década de 70, 80. Inclusive, quem trouxe para cá foi o Matoso, que é alguém com quem nós vamos trabalhar mais para frente. E então isso demora a chegar, né? A corrida em torno da linguística demora muito para chegar aqui, justamente porque são teorias que vêm de outros lugares e é difícil mudar os saberes. Né? Nós sabemos que aquilo que nós sabemos, aquilo que nós aprendemos, aquilo em que nós acreditamos, são difíceis de serem modificados. Mas qual é o principal ponto interessante nesse redescobrimento? É o fato de que vocês estão justamente descobrindo coisas novas. É instigar vocês a ir em busca de questionamentos. E o cientista, já que estamos falando aqui de uma ciência que é a linguística, nos permite isso. Reescrever esses lugares comuns, esses conhecimentos todos pré-prontos. E, para mim, isso sempre foi um incentivo, né? Então, acho que, não sei se eu já falei com vocês, sobre isso, mas quando eu entrei no curso de letras, eu era o desesperado da gramática. Eu amava a gramática tradicional, né? Eu amava fazer análise sintática, eu amo sintaxe, continuo amando, só que numa outra perspectiva, né? De estudos sintáticos, de fato, não é aquela mera sintaxe tradicional. Tanto é que o meu TCC foi justamente no sentido de buscar fazer reflexões sobre a definição tradicional de sujeito. E aí, por exemplo, eu usei o Celso Cunha, eu usei o Bechara para contestar. Isso que a gente acabou de fazer aqui com o sujeito, eu fiz no meu TCC sobre, aliás, aquilo que hoje nós fizemos com substantivo, eu fiz no meu TCC com sujeito, com a função sintática de sujeito. Fred, a linguística é um caminho sem volta, mais positivamente. Para quem se apaixona, né, para quem é capturado por ela, eu quis até desistir do curso por causa de linguística, mas depois eu fui apaixonado. É aquele amor que a gente quer negar, né, que a gente diz, não, mas a gente se apaixona de galinha. Como o senhor estava dizendo, né, que a gente tem que trazer essa visão crítica e reflexiva para os alunos. Então, como é que a gente, de fato, traz essa visão dentro de uma sala de aula? Porque se a gente for explicar tudo isso para um aluno de ensino fundamental ou até mesmo de ensino médio, ele com certeza vai ficar bastante reflexivo, mas como? Aline, a primeira coisa que eu sempre digo, defendo, junto com, obviamente, outros linguistas, é uma coisa básica. Para que você vai definir substantivo para um aluno do ensino médio, o fundamental? Qual é a importância? Será que é importante para um aluno de ensino fundamental e médio definir o que é um substantivo? Ou será que para o aluno do ensino fundamental e médio interessam, por exemplo, efeitos de sentido causados pela troca de um substantivo por um substantivo que equivale semanticamente a ele, um sinônimo? É isso que interessa ao aluno, né? Acho que grande parte dos questionamentos, das inquietações, das dúvidas, é porque a linguística traz um escopo teórico denso que te faz questionar aquilo que tradicionalmente se faz, e a maioria de nós, no início da carreira, quer fazer o quê? Quer levar tudo isso para a sala de aula. Então, o que a gente está fazendo aqui é fazendo reflexões sobre a língua,
sobre a estrutura dela. Mas isso não significa, gente, que é isso que vocês vão ter que fazer em sala de aula com o aluno. Quem tem que saber isso, teoricamente, esse pesadão que a gente está vendo agora, são vocês. Por exemplo, quando tu vais para a sala de aula, e tu levas para sempre digamos, tem um outdoor, uma notícia, alguma coisa que utilize aqueles elementos. Marinheiro brasileiro e brasileiro marinheiro. Tu não precisas, de forma alguma, gente, levar para o aluno a reflexão sobre o que é um substantivo, o que é um adjetivo, por que que num ele é adjetivo, por que que no outro ele é adjetivo. Não é isso que a gente tem que fazer. O que a gente precisa fazer com o aluno é dizer assim, significam a mesma coisa? Marinheiro brasileiro e brasileiro marinheiro tem o mesmo significado? Traz na nossa cabeça a mesma informação? O aluno certamente, qualquer um vai te dizer não. E aí cabe a ti dizer assim, por quê? O que tem de diferente em marinheiro brasileiro e brasileiro marinheiro? Então você não precisa dizer que aquilo é um substantivo, que aquilo é um adjetivo. Basta você dizer que numa estrutura como marinheiro brasileiro, você tem uma informação. Você está falando de alguém que, em primeiro lugar, é marinheiro. Aí você vai perguntar para ele assim, será que esse marinheiro é qualquer marinheiro? O aluno certamente vai te dizer, não, ele não é qualquer marinheiro, ele é um marinheiro brasileiro. Ou seja, ele sabe que a palavra brasileiro está ali para modificar o valor, o sentido da palavra marinheiro. E ele carrega consigo um valor de especificação. Ele traz uma informação que diz, não estou falando de qualquer marinheiro, é do marinheiro brasileiro. Então, percebe que faz jogo, essas perguntas, essa reflexão sobre efeitos de sentido, não obrigatoriamente precisa que o aluno saiba definir o que é um substantivo, o que é um adjetivo. É a nossa prática de estudo que vai nos dar base teórica para discutir aquilo que o aluno precisa saber. E aí, é claro, vem da nossa capacidade, nossa competência enquanto professores, de saber mostrar para o aluno que as palavras que eu escolho num determinado texto têm efeitos de sentido específicos. Por exemplo, se você ficar naquela aula chata, enfadonha, dizendo para o aluno dizer se aquele adjetivo é uniforme ou não, o aluno vai fazer uma listinha, vai decorar aquilo e acabou. Mas quando você pega, por exemplo, um texto em que diz assim, a menina, sei lá, a menina dorminhoca. O que eu quero dizer com isso? O que a palavra dorminhoca acrescenta de informação à menina como personagem daquela narrativa? Será que aquela palavrinha dorminhoca tem um valor potencial para a narrativa como um todo? Será que ela foi escolhida aleatoriamente? Então, olha aí a diferença de pensar essa relação mais ampla do adjetivo no diálogo com o texto e apelar para essa questão de classificação morfológica que a escola tradicional faz comigo. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma reflexão da estrutura da língua, mas que, de qualquer forma, sempre vai precisar, e aí o papel, vai sempre precisar ser pensado e refletido lá no nível discursivo. A nível de discurso, o que implica usar um determinado adjetivo e não outro? Quando você diz assim, o garoto fútil, é um adjetivo que está do lado de um substantivo. Tá, e o que esse adjetivo implica? É uma série de coisas. Você desqualifica aquele sujeito, aquele personagem. Aos olhos de alguém, ele é visto como fútil. E dentro de determinados contextos, essa palavra não é positiva. Será que para a narrativa ou para o cenário em que a palavra é utilizada, ela tem algum efeito irônico ou não? Será que ela tem uma mudança de perspectiva do narrador ou não?
Então, é esse o trabalho que a gente precisa ter. Eu sei que no início é difícil pra caramba, porque a gente tem que estudar. Mas a gente aqui, pelo menos que eu lembre, sabe, escolhemos ser professores. Portanto, de forma indissociável, somos alunos eternos. Certo, Aline? Sim, senhor. Então, assim, eu trouxe aqui para vocês, para finalizar a nossa aula, eu trouxe a definição de artigo que está lá em Cunha e Sintra, como é o nome? Nova Gramática do Português Contemporâneo. Gosto muito dessa gramática, inclusive. E aí, eu quero que vocês olhem e observem que nós temos aqui uma definição que se desmembra em outras duas. Eles dizem assim: dá-se o nome de artigos às palavras o com as variações a, os, as e um com as variações uma, uns, umas, que se antepõem aos substantivos para indicar. Letra A. Quando se trata de um ser já conhecido do leitor ou ouvinte, seja por ter sido mencionado antes, seja por ser objeto de um conhecimento de experiência, como nestes exemplos. Levante-se, vai à mesa, e aqui na crase nós temos um artigo, né? Tira um cigarro da caixa de laca, acende o cigarro no isqueiro, larga o isqueiro, volta ao sofá. Então, por exemplo, a gente observa que ele toma como base este elemento o e as variações em número, em gênero e número. Então, ele está aqui, ó. A, o, no. E indica que ele é responsável por indicar um ser, olha só, um ser já conhecido do leitor, seja por ter sido mencionado antes, então ele retoma, seja por ser objeto de um conhecimento de experiência, como nestes exemplos. Atravessaram o pátio. O que ele me diz aqui, no Graciliano Ramos? Vidas Secas, página 161. O pátio significa dizer que este pátio já foi citado anteriormente. Caso contrário, eu poderia dizer atravessaram um pátio. Eu tenho uma outra definição, que se trata de um simples representante de uma dada espécie ao qual não se faz menção anterior. E aqui ele vai o quê? Iam os artigos indefinidos. Estávamos num velho solar. É algo que representa a espécie ao qual não se fez menção anterior. Uma fachada de muitas janelas perdia-se na escuridão da noite. Era uma casinha e meio encosta. Quer dizer, a definição básica aqui é: ele é artigo definido quando já é conhecido, ele é artigo indefinido quando não é conhecido. A minha pergunta para vocês é: qual ou quais critérios estão presentes aqui e onde eles estão? Isso é uma boa atividade, né? É Por exemplo, eu funcional, vou afirmar para vocês. Oi? é funcional o critério? Eu quero que vocês me digam qual ou quais vocês enxergam aqui.
Ninguém enxerga nenhum? Eu acho que é Morfológico, funcional porque está nocional. dizendo o que o artigo faz, né, dentro de uma frase. Tá, e aí, ele é o que? Funcional? O que ele faz dentro de uma frase? Sim, está E o mostrando que qual ele é o faz dentro papel de uma dele em frase? relação, mostrando o papel do artigo em relação aos outros elementos presentes na oração. E aí a gente tem uma ideia muito clara de que tem a ver com as relações que ele mantém na estrutura da frase. Por exemplo, deixa eu marcar bem aqui, cadê? Bem aqui eu tenho um critério. Isso aqui é um critério. Critério de que ordem? Sintático? Isso é um critério sintático. Eu estou simplesmente mostrando como é que se distribui o artigo na construção de um sintagma, por exemplo. Em todo e qualquer sintagma, ou frase, né, que é o elemento maior, em português, o artigo vem antes do substantivo. Isso é paramétrico do português. Isso é regra canônica do português. Isto daqui é um critério de natureza sintática. Alguém me diz onde é que eu encontro um critério de natureza morfológica? Em meu povo. Seria quando a gente vê, por exemplo, o artigo indefinido em alguns momentos ser um ou uma? É exatamente quando ele fala das variações. Por que que as variações aqui seriam critério morfológico, gente? E aqui nós estamos falando de... Olha lá, vou escrever aqui, socorro. Flexões. Das flexões. Até que não está mal. Anos de pente dá nisso. Então aqui eu tenho critério morfológico aparecendo, porque eu estou trabalhando com flexões de número e de pessoa. Aliás, desculpa, de número e de gênero. Critério nocional também. Sim ou não? Não sei. Não. João tem ou não tem? João sumiu. Amanda? Tem ou não tem? Você pode repetir a pergunta, por favor? Eu tenho nesta definição aqui, nesse conjunto de elementos ditos sobre artigo definido e indefinido, um critério nocional para defini-lo? Nocional ou semântico? Acredito que sim. Onde? Bora que ainda tem tempo para o jogo da discórdia, não tem problema não. Aqui. Fred? Seria naquela parte quando ele diz assim, levanta-se, vai à mesa, tira um cigarro e dá a caixa de laca? Ou não? Isso aqui são exemplos. Não é uma definição. Pois é, mas não estava perguntando do exemplo. Não, estou perguntando do critério. Se o critério nocional se está em algum lugar aqui.
Tu usaste o exemplo. Mas se tu usas o exemplo, tu vais perceber uma coisa muito clara, que o critério está bem aqui. Esta é a noção de nada semântica. O que eu digo? Ele é, e suas flexões, trata de um ser já conhecido do leitor ou ouvinte. E que ele vai ser e flexões, ou seja, indefinido, quando se trata de um simples representante de uma dada espécie a qual não se fez menção anterior. Ou seja, nós temos aqui um conjunto de definições, né, que nos permitem enxergar de forma mais complexa como é que funciona, de fato, esse artigo. Se ela é satisfatória ou não para todos os casos, é um outro problema. Mas, por exemplo, se nós formos separar, e aí é legal a gente pensar que isolados os critérios, nós temos problema. Por quê? Se eu pegar, por exemplo, esse critério nocional e usá-lo sozinho, eu esqueço que substantivos podem fazer a mesma coisa. Retomar um elemento já conhecido. Que um pronome pode fazer a mesma coisa. Um pronome, por exemplo, retoma elementos já conhecidos ou desconhecidos numa sentença. Então, aqui eu tenho claramente os 3 critérios aparecendo, né, de forma harmônica, como é que eles conseguem dialogar, e que representam a necessidade de tornar mais complexas essas definições apresentadas pela gramática tradicional. Então, a gente só precisa realmente fazer uma reanálise daquilo que tradicionalmente a gramática normativa, a gramática tradicional faz para nós. E aí, gente, com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Revisitando, na realidade, essas definições, né, repetindo os critérios que são importantes. Nós temos ainda um outro texto, que é a questão da tipicidade, que é o texto do Camacho, que a gente vai ainda usar na próxima aula também. Deixa só eu atualizar um negócio aqui para vocês. Não, na realidade, o texto do Camacho, eu vou usar... Não, nossa próxima leitura é da Filomena Sândalo. O Camacho eu vou deixar para outro momento, que a gente vai trabalhar com outros aspectos. O que eu quero combinar com vocês é o seguinte: qual é a leitura que eu quero de vocês para a semana que vem? Tá? Semana que vem, dia 22. E aí, lá na pasta de leituras, vocês já têm o texto Vocábulo Formal, do Matoso Câmara, é o texto de número 5, tá? Eu vou colocar para vocês, quer dizer, eu vou colocar lá na semana, mas vocês já têm acesso a esse texto, e também a leitura do texto de número 7, que é o da Filomena Sândalo, que é um capítulo do livro Introdução à Morfologia, e o título do texto é Morfologia. Então, eu quero que na semana que vem vocês tenham lido esses 2 textos, porque nós vamos falar sobre a análise mórfica. Então, agora, o que nós fizemos? Nós olhamos para essa classificação. O que indica se uma determinada palavra, um determinado vocábulo, pode ou não ser classificado como substantivo, verbo e afins. A partir de agora, o nosso olhar é mais interno. Nós vamos começar a olhar para essas partes da palavra, para esses fragmentos possíveis numa palavra,
para que a gente realmente consiga enxergar de que forma essas estruturas são possíveis de análise na língua. Algo mais a perguntar? O senhor pode repetir qual é o texto de novo? São os textos 5, que está lá na nossa pasta com o título O Vocábulo Formal e Análise Mórfica, e o texto de número 7, chamado Morfologia, da Filomena Sândalo. Vivian, levantou a mãozinha. Diga. Esse recurso. Não fui eu, não. Fui eu, professor. Mas estava levantando. Ah, foi? Foi. Era Não, lá, eu já. só queria saber porque no início da aula falaram sobre a questão do prazo. É até hoje mesmo, meia-noite, professor? Ou o senhor vai trocar para amanhã, meia-noite? Não, eu vou dar para queria vocês saber. mais um diazinho. Ah, tá Vou bom, trocar para obrigada. vocês. É porque aquela questão que o Fred falou estava acontecendo comigo também. Tava sumindo. Ah, não, assim, quem já enviou, como eu falei, quem já enviou não tem problema, eu reativei o envio online, então o texto de vocês já reaparece para mim. Quem já enviou não tem problema. Podem deixar lá do jeito que está na plataforma mesmo. E aí, quem prefere, até por isso falaram comigo, enviar como arquivo, não há problema também. Não vou descontar ponto pelo método de envio, já que o erro foi meu, né? Mas as próximas seguirão assim ou vai ser pelo arquivo? As próximas vão ser por arquivo. Gente, os trabalhos, né, como se possa falar, as atividades, elas vão se complexificando. Elas vão se tornando um pouquinho mais complexas. Então, vocês já podem ver que há uma diferença gritante entre a primeira e a segunda, né? A terceira vai no mesmo caminho. Quanto mais a gente estuda, mais a gente complexifica. Então, eu vou pedir para que vocês enviem como arquivo. Mas sempre se alguém tiver problema com envio de arquivo, internet, é só falar comigo, me procura, a gente tenta resolver aquilo que não der para fazer. Certo? Se não há mais nada a declarar, boa noite a todos, todas. Lockdown já está para começar às 9 horas, portanto, resguardem-se, fiquem em casa, saúde a todos e até a próxima semana. Boa noite. Tchau, Até, boa noite. professor. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, professor. Professor, boa noite. Boa noite.